Então, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui para mais um episódio do Desnegócio. Eu sou o Davi. Hoje a gente está aqui com a Dani, estou aqui com o meu amigo Aziz também. A gente vai falar um pouco sobre um tema que, desde que a gente começou a discutir o desnegócio, a gente falou que ia ser um tema muito presente, que é o empreendedorismo feminino. Então, a ideia inicial do desnegócio sempre é trazer temas que estão um pouco fora da mídia tradicional. Então, apesar de empreendedorismo feminino estar um pouco mais na mídia do que outros assuntos que a gente acaba tratando aqui, é um tema que, pelo menos para mim, assim, é um tema que eu tenho bastante carinho e é um tema que eu fui atrás assim para pesquisar e tem uns dados assim aterrorizantes, assim, que depois a gente vai discutir um pouco. E assim, é um tema que para mim está muito mais presente agora no momento de crise que a gente está passando. Então, o número de mulheres que estão empreendendo está crescendo com a crise, então é um tema que está cada vez mais importante para o momento que a gente está vivendo. Então é isso aí, deixa eu passar a palavra aí para o Aziz para a gente começar esse bate-papo legal. Davi, Dani, privilégio estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, tão difícil e tão relevante. Acho assim, tem muita coisa legal nesse assunto de hoje. A gente teve bastante critério para escolher alguém que compusesse a nossa mesa aqui, alguém com uma dose cavalar de capacidade de realização e que tivesse um nível de inspiração suficiente para você, mulher empreendedora ou quem vive com alguma, estimular essa força que já é intrínseca, né, a pessoas que fazem a vida acontecer, mas que a gente consiga de fato, nesse momento, como o Davi falou, tão difícil de humanidade, que o empreendedorismo seja não só uma necessidade, mas uma escolha, né? Porque a gente vê muito isso. Eu vou empreender porque sobrou empreender. Não, cara, eu vou empreender porque eu quero empreender, sabe? Então, a Dani tem um olhar que acho que vai somar muito no nosso papo. Agradeço você que está ouvindo a gente, seja pelo Spotify ou seja pelo canal do YouTube. Acompanha a gente e segue, porque tem bastante coisa legal acontecendo. Dani, privilégio estar com você aqui agora. A honra e o privilégio são meus. Obrigada pelo convite. E delícia bater papo despretensioso, sem ensaios. Vamos lá, vamos conversar. Muito bom. O primeiro, a gente tem feito, Dani, isso é legal para você saber, como contexto, a gente tem explorado alguns mercados diferentes. Então a gente tem puxado mercado de alimentação, mercado de água, enfim, diferentes mercados de esporte. E hoje já foi um modelo diferente nosso. Então a gente vai testar algo novo com você, que é sair de um território único, ou seja, um território de referência como mercado, e falar de um tema que ele encaixa ou ele expande para diferentes situações, né? Que é a mulher no centro e a capacidade e a realidade de empreender no nosso Brasilzão, né? E eu queria começar o nosso papo querendo que você fale um pouco do movimento atual, né? Porque você é uma pessoa que, além de tocar seus negócios, tocar a família, se referencia em várias coisas, o celular bombando, as coisas acontecendo no paralelo, você começou um movimento super legal, né? Que tem tudo a ver com isso, né, Dani? Você consegue falar um pouquinho pra gente do que é o movimento Aladas? Sim, vamos lá. O Aladas nasceu em maio do ano passado, pandemia bombando, para ser sincera, a ideia era que nascesse em março, no mês da mulher. Aí eu falei, não, essa pandemiazinha vai passar, não passou, ainda bem que eu não esperei ela passar. E era um sonho meu, assim, eu me preparei para um dia poder falar, cara, se eu fosse trabalhar com conteúdo, ou produzindo, ou esse giving back, assim, que sempre me deu vontade, com o que seria? Putz, seria com o empreendedorismo feminino. Então, eu me conectei com a causa do empreendedorismo, claro, desde os 19 anos, quando eu comecei a empreender, mas o meu lado mais feminino não veio desde cedo, assim, sempre circulei mais num meio masculino, sempre fui muito acolhida, muito apoiada, tenho zero, ao contrário do que muita gente viveu e passou, acho que no meio de comunicação, que é o meu setor de origem, né, que é onde eu atuo desde os 19 anos, é um mercado mais... cabe todo mundo, né? Cabe homem, mulher, cabe em todos os sexos, gêneros, raça, cor, e isso me facilitou. Mas, nos últimos 2 anos, eu me conectei com mulheres com jornadas que não foram tão favoráveis quanto a minha, que não tiveram os mesmos privilégios que eu tive desde cedo, e isso me fez me atentar para essa roda do feminino, sabe? Para essa roda da vida mesmo, para olhar para tudo isso e falar, gente, eu acho que eu tive privilégios mesmo, acho que eu não me atentei a algumas coisas que eu vivi, e comecei a estudar, e ver que
tudo que eu vivia, todos os eventos para onde eu ia, os cursos que eu fazia, a representatividade feminina realmente era algo muito pequeno, era muito discrepante. E talvez até gostasse daquele meu lugar de ser a única mulher, ou 2 mulheres entre 50, mas aquilo não era certo, aquilo não me parecia justo, normal, e eu fui inquieta, assim, sou jornalista de formação, né? Eu fui buscar dados, buscar números e perguntar para as pessoas e falar, cara, onde é que estão essas mulheres? Por que elas existem, eu sei que elas existem, mas por que a gente não está junto? Então foi por isso que nasceu o Aladas. O Aladas nasceu para trazer luz ao assunto dessa desigualdade, mas ao mesmo tempo para facilitar caminhos, para encorajar mulheres que estão com esses sonhos represados ali, com vontade, mas não se achando capaz, ou achando que vai ser mais difícil do que de fato é. Eu não estou romantizando, tá? Depois a gente fala sobre isso, mas eu queria trazer luz para o assunto, eu queria produzir conteúdo que é a minha origem jornalística mesmo, eu amo dados, eu amo escrever, e eu comecei a produzir o Aladas com textos e o Instagram, né? O Somos Aladas. Aos poucos, eu fui bolando a capacitação, que eu acho que é a principal entrega que eu podia fazer, que é que tipo de conteúdo eu gostaria de ter tido acesso, né, aos 19, 20, 21 anos, que erros eu cometi que eu poderia não ter cometido, e erros são muito caros no empreendedorismo. Então, eu produzi os cursos. Hoje são 78 videoaulas gravadas com várias pessoas, não só comigo, e essas videoaulas estão na plataforma, então num curso, estão no site aladas.com.br ou na Jornada de Voo, que é o curso que a gente produziu, e comecei a fazer parcerias com marcas que queriam também apoiar a causa feminina, como a Dell, o próprio Estadão, a 99, marcas que foram se cercando, se aproximando, né, íntimos, e fazendo isso rodar. Então, esse é um pouco da entrega que a gente tem feito hoje. Então, é conteúdo, capacitação e mentoria, que junto com a Bitsumami, com a Dani Junco da Bitsumami, a gente lançou o Mentorella, que dá acesso, é um ciclo virtuoso, assim, muito legal, porque os mentores estão se colocando ali à disposição por um valor que certamente é abaixo do que eles cobram no mercado. Eu sei que meus mentores estão lá também. As pessoas têm acesso a profissionais que, teoricamente, são distantes delas, e a gente doa o dinheiro desse projeto para capacitar mulheres da periferia. Então, é um ciclo virtuoso que se formou, um ganha-ganha-ganha aí, que eu acho que está me dando bastante orgulho. Então, esse é o movimento hoje. A dúvida é quantas horas tem seu dia, né? Porque em paralelo a tudo isso, você tem 3 filhos em casa, que tem essa referência sua como uma mãe empreendedora. Isso é incrível, isso é mágico, isso muda já um padrão, né, Dani? Talvez as gerações anteriores, a mãe ainda era muito a coisa da mãe do lar, né? A referência que ia levar para os esportes, para a escola, para os encontros sociais, que tinha um papel fundamental, e isso dá muito mais trabalho, gente, às vezes, do que ser executivo de grande corporação, tá? As pessoas acham que ser executivo de grande corporação dá trabalho, dá nada, isso é moleza. Ainda mais quando você fica delargando coisa para funcionário. Então, acho que tem um papel autêntico ali, genuíno, mas de mães que tinham essa referência em casa, e isso criava um modelo inconsciente para os filhos de que a mulher tem esse papel e o pai é o que vai buscar o dinheiro, o pai que vai buscar o recurso. E quando a gente tem essas referências em casa, já muda esse padrão. Porque o pai também tá trocando fralda, que precisa, ou ele tá ali numa reunião em paralelo. Então eu vejo que essa desconstrução que a gente tá vivendo ainda não é tão grande, né? Porque a maioria ainda, infelizmente, o Davi tem até alguns dados aí legais, mas ainda o modelo patriarcado, o modelo do homem, ainda é muito presente num Brasilzão mais classe C. A gente é uma realidade, né? Mas eu vejo que o seu exemplo é legal, porque para sua família, você já tem um perfil empreendedor desde sempre, né? Você toca 7, 8, 10 coisas em paralelo. Então, criar algo na pandemia, a pandemia você tinha que estar preocupado com a sua empresa, teoricamente com a sua família. Você foi inventar de abrir uma outra coisa. Então, tem um lugar arrojado que é o começar a fazer. Então, acho que é muito legal isso, Dani, tipo, como, ok, sou mulher, tô empreendendo, e outra, ser mulher ou não, eu sou homem também, eu tô num lugar, numa perspectiva de querer empreender algo, eu preciso começar a fazer, né? Você viu a articulação da fala? Pô, falei com uma rede, peguei as empresas parceiras, criei uma plataforma de educação, comecei a transmitir conteúdo que é o que eu tô segura, que é o que eu sei fazer. Então, putz, muito legal, Dani. Muito bacana, meu. Mas acho que é um pouco do que você tá falando, assim, ó, eu acho que a maternidade, ela já é empreender, né? Falo que a maternidade tem um mindset empreendedor, porque empreender não é necessariamente você abrir uma empresa, você ter uma atitude protagonista diante da vida, é você querer dar o seu tom,
resolver, tirar as coisas do sonho, do papel. Então, eu sempre falo que você pode empreender dentro de uma empresa, você pode intraempreender, você pode... Essa logística da casa, ela também é uma gestão de pessoas, a metodologia, você concilia conflitos, né? O tempo inteiro, você prioriza, todo o mindset que você tem para gerir uma empresa, você acaba tendo em casa. Então, tem muitas amigas ou muitas pessoas que estão me seguindo na Lattes que falam, eu não sei se eu vou dar conta, porque eu tenho 2 filhos. Não é por aí. Eu acho que é mais a gente tirar as coisas como desculpas. Ter 2 filhos, eu sei que dá um trabalho do cão, é óbvio que dá trabalho, é óbvio que você quer participar da criação, né? A gente quer estar próximo, e não é porque dá trabalho, porque a gente gosta de estar junto, mas é só uma questão de, eu falo muito sobre agenda, né? Sobre você não ser escravo dessa agenda, você policiar, você criar a sua agenda, e ser empreendedor também é o lado bom. Você ser dona do teu tempo, da sua agenda, você saber onde você coloca energia ou não coloca, você poder decidir que você está aqui hoje às 5 horas da tarde conversando com você, porque eu quero estar com eles às 7 horas da noite, quando eles chegarem do esporte, eu não quero faltar tantas noites, mas isso requer uma disciplina. Eu acho que a palavra-chave para mim, hoje em dia, pelo menos, é a questão da disciplina. E até você falou uma coisa interessante, né? Às vezes, acho que quando começou a pandemia, óbvio que a minha empresa tá estruturada, mas desestruturou, todo mundo desestruturou no começo da pandemia. Eu tive aqueles dias teve um dia que eu lembro até hoje, assim, foi acho que dia 13 de março, que ligou um cliente cancelando um evento, outro cliente cancelando um evento. Imagina, uma boa parte da minha agência é fazer evento. E aí cancelou. No mesmo dia cancelou tanta coisa que eu voltei para casa, eu nem conseguia falar, sabe? Aquela coisa que você fala, é melhor eu me retirar, porque eu não tenho como olhar para as pessoas, porque eu ainda não tenho uma resposta. Eu vou para minha casa e eu vou sentar e pensar. E aí meus filhos me olham e falam assim, não foi um bom dia hoje, né, mãe? Aí eu falo, não, hoje foi um péssimo dia. Você quer ficar sozinha, né? Dani, deixa eu aproveitar o gancho que você acabou entrando um pouco sobre a sua empresa. Eu queria até trazer isso um pouco para o nosso ouvinte, assim, você explicar um pouco o que a Pros faz e contar um pouco da história, que eu vi seu currículo e você começou a empreender com 19 anos, abriu 7 empresas. Conta um pouco aí dessa história empreendedora, até para a gente situar um pouco melhor o nosso ouvinte aí no seu histórico. Obrigada. Assim, eu comecei a empreender na faculdade, né? Na verdade, 18, 19 anos, eu abri uma agência de relações públicas mais tradicional, numa época de construção de reputação mesmo. Então, eu peguei alguns amigos, uns conhecidos e falei, olha, eu vou cuidar da tua reputação. Eu tinha feito estágio durante 1 ano e pouco, e sabe aquela coisa meio juvenil, até um pouco rebelde, né? Eu faria as coisas de outro jeito, acho que meu jeito seria melhor. Não foi um empreendedorismo muito... Não fiz um BP, eu não sentei e falei, acho que eu consigo. Eu falei, cara, eu faria as coisas de outro jeito, vou tomar para mim e vou fazer. Não tirei clientes da agência onde eu estava, mas eu peguei clientes menorzinhos e falei, dá para mim. E puxei no peito e falei, vou fazer. E começou a dar certo, assim, eram 3 clientes, de repente eram 5 clientes, de repente eram 10 clientes, de repente eu estava na sala de casa já com 2 estagiárias, aí minha mãe falou, chega, acabou, você não vai ficar trazendo gente para trabalhar aqui na sala de casa, você vai alugar o seu canto e vai fazer as contas fecharem. E eu falei, vou alugar um cantinho, vou fazer um escritório, e comecei essa empresa de relações públicas, depois abri uma de conteúdo, de marca. Dani, eu preciso fazer uma pausa para contar uma história que você me contou que as pessoas que estão ouvindo precisam saber, na verdade. A Dani, ela sempre foi essa coisa ambiciosa, arrojada, de querer sempre pensar em coisas que gerem mais impacto. E ela contou uma história, não sei se você vai lembrar, mas chamou muita atenção. Lá para trás, você contou para mim que o escritório era pequeno, mas ela tinha que fazer uma perspectiva que tinha grande, de estrutura, porque é isso, né? Com toda empresa que nasce, precisa sempre tem um modelo que você precisa mostrar a estrutura ou o tamanho. O fake until you make it. Exato. E aí, o que aconteceu, Davi, é que ela colocou umas portas de mentira, umas portas fictícias ali, tipo sala 7, sala 3, para dar uma perspectiva de que, o negócio era maior do que a pessoa estava vendo. Né? Então você vê quais recursos que a gente, na nossa vulnerabilidade, pode trazer para dar uma percepção, seja por uma segurança, nesse caso, esse exemplo é uma segurança estrutural, mas ficou muito claro, isso eu fiquei imaginando a Dani fazendo, não, vou meter uma porta aqui. Mas sabe o que é pior?
O pior, todo mundo já fez isso. Todo mundo que já empreendeu um dia já criou pelo menos 2, 3 e-mails. Aí você manda um e-mail. Aqui é o diretor comercial Oliveira. Aqui é o gerente de conta, não sei quem é você mesmo. Normal. Contas a pagar, contas a receber, contato, atendimento, é tudo você, né? Eu fiz Desculpa, Dani, de cortar, mas eu precisava falar da porta. Foi boa. Eu fiz assim, um escritorinho que eu aluguei tinha uma cozinha, eram 27 metros quadrados, mas tinha 2 banheiros e uma cozinha. Falei, ninguém precisa de 2 banheiros e uma cozinha. Então, um dos banheiros virou um depósitozinho, e aí eu pus salas 2 a 4, como se aquela fosse sala 1. Era a única sala. Mas eu acho que sempre tive essa mania de grandeza mesmo, sabe? De uma ambição mesmo, mania de crescer, eu sempre olhava para a casa que eu aluguei, eu falava, ai, eu nem mal tinha dinheiro para pagar assim, aquele aluguel, mas eu falava, puta, sempre que eu dava um passo, o chão vinha. Isso era muito louco, assim, eu dava um passo, fechava um contrato com o Santander. Eu dava um passo, fechava um contrato com a Avon. Era uma coisa meio... parecia que alguém falava para mim, vai, confia em você que eu vou pôr no chão. E aí, eu lembro quando eu aluguei uma casa lá na Fradique, onde a gente ficou muito tempo, eu olhei e falei, Daniela, você é louca. Eu fiz uma proposta, o cara aceitou e eu nem sabia como que eu ia fazer aquilo. E eu comecei a sonhar que eu queria um tobogã do andar 3 para o térreo, aqueles sonhos, assim, de menina, né? E começou a dar certo. E eu fechei realmente um contrato maior que fez tudo ter sentido, até porque eu precisava de mais espaço. E a gente lotou aquele lugar. Nossa, não cabia mais gente depois na casa. Mas isso foi muito gostoso. Mas então, na sequência, eu abri uma agência de relações públicas, depois uma empresa de conteúdo de marca, bem na época em que surgiram os portais de internet. Então, eu fazia o recheio, sabe? Conteúdo do Terra, conteúdo do UOL, conteúdo do IG, e muita revista customizada para branded content. Então, 27 revistas a gente rodava. Ô, Dani, deixa eu trazer só outro ponto na sua fala, que acho que é legal a gente ir fotografando. Não tô cortando não, tá? Eu tô trazendo só pra gente fotografar, porque, cara, são coisas bem preciosas, que tem essa magia da intuição empreendedora, que quando eu, 14 anos empreendendo, eu sei que não é magia, realmente tem uma coisa que quando você toma uma decisão, é como se as coisas abrem, assim, né? Então, quando você tá num movimento difícil, você fala, seja mandar alguém embora, até um olhar que às vezes é uma tomada de decisão não fácil, né? Mas eu preciso tirar essa pesca, cara, quando você toma uma decisão, ou eu vou fazer isso, eu vou investir naquilo, eu vou comprar aquilo, quando você faz esse movimento, é como se o universo conspirasse a seu favor. Então, em alguns momentos eu já vivi isso, e com um olhar mais atento, um olhar mais analítico, seguindo o mestre Miyagi da Vicato, que ele é muito mais técnico do que as tomadas de decisão dele são muito mais analíticas do que intuitivas, às vezes, é que quando você toma uma decisão nova, arrojada, você está abrindo um campo relacional, de oportunidade, coisas que estão fora do seu radar. Então, a chance daquilo virar negócio, quando você tem a capacidade de ler negócio, que eu acho que esse é o legal, né? Ser empreendedor é empreender a vida. E pensar em fazer negócio é a forma como você faz suas coisas. Tudo pode virar alguma parceria, alguma relação, algum modelo, alguma... Então, tem um lugar que a coisa vai acontecer. Então, a mágica vai acontecer. Dani, onde você está se enfiando? Calma, confia. Vai dar certo. Mas hoje eu aprendo que essa é a engraçado e a derrota também, sabe? Sabe o que é engraçado? Tem uma coisa que... Tem o negócio do segredo, né? Aquele livro, tal, o segredo que você faz o vision board, né? Você coloca num quadrinho as coisas que você quer. Assim, eu acho um pouco balela, mas para mim tem uma questão que é cognitiva, até assim, dando um olhar bem mais científico para a coisa. É que nem quando você vai comprar um carro. Você fala assim, eu quero um carro desse jeito, dessa cor. E aí você começa a reparar que tem um monte de carro desse jeito e dessa cor. Então você parece que liga no seu cérebro uma chavezinha que ele vai, de alguma maneira, achar o caminho para você construir o que você quer. Então, eu gostei muito dessa sua fala, assim. Então, eu abri as coisas e o chão aparecia embaixo. E não é que aparecia, é que você ligava, acho que a chavezinha no seu cérebro e você ia atrás disso, né? Eu acho que é uma analogia... Não, eu ia falar só uma analogia, que nem uma mãe. Imagina uma mãe na periferia que precisa alimentar 3 filhos. Ela vai alimentar aqueles 3 filhos e ponto. Assim, tô olhando até para um lugar mais dramático. Ela vai dar um jeito, ela vai ralar, quando você sai de um campo do negócio, às vezes é por necessidade, você precisa, é só cria. Bicho, você vai dar um jeito e acabou, entendeu? Então tem um lugar que essa fome interna, ela faz as coisas acontecerem, né? Eu acho que você falou a palavra, né? Às vezes assim, eu tenho greed, né? Eu tenho fome.
Quando eu li aquele livro, eu falei, cara, eu tenho essa fome. Fome, tesão, ambição, eu não sei a tradução de grit no português. Resiliência, né? De uma certa maneira, grit, né? Mas eu acho que resiliência vai para o pejorativo. Resiliência ele vai para dor, né? Eu acho que é ambição, é fome mesmo, é vontade de fazer. Eu poderia me acomodar, assim, eu pensei até na pandemia, podia cuidar, podia parar, cuidar das crianças, ver o pôr do sol mais vezes, e de repente... Mas eu tenho muita vontade de fazer mais coisas, sabe? Muita vontade de, sei lá, de fazer a diferença na vida de alguém, de uma pessoa que seja, de 2 pessoas que sejam, sem grandes ambições. Não é, quero dar uma palestra. Eu percebi que, às vezes, pequenas coisas que eu já vivi, que eu nunca falei para ninguém, poderiam poupar pessoas de erros grandes que eu já cometi. Então, eu ia dizer para vocês que essa mesma confiança, autoconfiança que eu tenho, ela é o que me leva para frente, o que me move numa alta velocidade, o que faz a PROS, que é hoje a minha agência, que eu não terminei de contar meu storytelling aí, mas é o que faz a PROS ir para frente, mas ao mesmo tempo é a minha autoconfiança também, que é um perigo, porque eu fui aprendendo aos poucos, tanto que eu fui fazer um pós-MBA em governança, porque eu descobri que eu precisava ser o meu capataz da governança. Eu precisava fiscalizar um pouco esse meu crescimento, essa minha vontade, essa minha fome desmedida. Então, ter que ter regra vai manter a empresa e a minha vida nos trilhos, porque eu sou uma pessoa de muitas paixões, assim, no empreendedorismo. Como a minha mentalidade é empreendedora, eu me apaixono por muitos assuntos. Eu estou lá com um cliente que é do setor agro, me apaixono pela soja. Eu estou com um cliente de setor imobiliário, me apaixono pelo setor imobiliário. Cerveja, absorvente. O bom de uma agência é que você está, cada hora, com um cliente de um setor diferente. Eu vou me apaixonando por negócios e eu vou me seduzindo por pessoas, discursos, promessas, e eu tenho um faro para o problema, mas eu diria que eu tenho mais fome do que faro. Então, às vezes, a minha vontade de me juntar com uma pessoa e fazer um business grande, eu não me cerco das ferramentas de governança corporativa que hoje eu me sinto mais treinada a usar. Então, quando eu fiz o Aladas para compor alguns desejos simultâneos e diferentes, paradoxais ao mesmo tempo. Ou seja, de um lado, dar coragem. Eu vejo muita mulher capaz, pronta, mega preparada, falando, eu não sei, eu não vou dar conta, acho que não consigo. E eu tenho certeza que consegue. Então, acho que o viés número 1 é dar coragem e mostrar que dá. Que não é fácil, tá? Eu não romantizo, mas eu falo, não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Número 2. É engraçado você ter falado isso, que quando eu decidi vir para Ribeirão Preto, a gente está morando em Ribeirão Preto, e a Claudinha, e dos motivos para a gente mudar aqui é que a gente queria sair do rolo de São Paulo e cada um empreender em alguma coisa. E a Claudinha ficava sempre assim, né? Mas será que eu consigo? E aí teve um dia que eu cheguei e falei para ela, Claudinha, parece que eu acredito mais em você do que em você mesmo. E ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e é um pouco a verdade, sabe? Eu acho que a mulher tem essa posição de parecer que não tá certo, sabe? Eu acho que tem eu até vi um vídeo seu ali no Aladas falando da síndrome da impostora, que eu acho que é até mais presente nas mulheres do que nos homens, né? Muito mais, aquilo, eu até falei no Aladas, assim, tem uma pesquisa do Sebrae forte que mostra que 43% das mulheres que sonham em empreender nem começam por medo de dar errado. Porque como culturalmente a gente não foi criada para trabalhar, quando você cria uma empresa, você está numa contramão da expectativa dos outros em relação a você. Então, não há uma torcida muito a favor. Há sempre aquele olhar falando, que horas que ela vai cair? E eu sentia isso, assim, não estou dizendo em casa, mas eu sentia uma torcida que você fala, não sei se está junto, não sei se vou contra, a favor. Então, assim, retomando, minha ideia era, o que eu posso fazer para encorajar essas mulheres e mostrar que dá, porque a gente tem 16% mais de escolaridade, mas a gente não se acha preparado. Então, a gente vai ficar se preparando a vida inteira até passar do ponto. Outra coisa, a mulher empreende mais tarde que o homem. Mas é um pouco daquela coisa, eu tive filho, por exemplo, com 24, e eu tive filho com 30 e pouco. Com 24, nada vai dar errado. Você acha que tá tudo... Você mete a cara, você não fica lendo histórias,
colecionando causos, tenso, e com 30 e pouco eu estava tensa, porque você já tem um repertório de deu errado com a fulana, deu errado com a Beltrana, pode dar errado comigo, então você já começa a ter aquela nuvenzinha negra na sua cabeça. Então, como a gente se prepara mais e a gente espera mais, a gente fala, ai, já deu errado com aquele, a gente coleciona exemplos que às vezes não são de vitória. Então, número 1 era encorajar. O número 2 é capacitar para que as mulheres não cometam as centenas de erros que eu já cometi. Então, assim, tem um artigo que eu escrevi, um vídeo que eu fiz lá. Então, as 25 perguntas que você tem que fazer para uma pessoa antes de assinar um contrato de sociedade. São 25. Isso vale para casamento, assim, né? Será que isso vale para casamento? Para casamento? Porque... Juro que vale para casamento. Mas vai lá, não precisa ser uma reunião com um advogado ou um mediador. Mas, cara, compra um Negroni, senta num bar, bate um papo e conversa. Mas é aquilo, faça as perguntas difíceis enquanto ainda é fácil. Porque quando fica difícil, nada parece certo, entendeu? Então, assim, e antes de assinar um papel tão importante como uma sociedade, por que eu assinei tantas vezes? E assim, não é que eu aprendi com o primeiro erro, não. Eu fiz, aí eu fiz de novo, aí eu fiz de novo. Então, o que eu estou dizendo eu queria também cercar essa mulher de referências e de conhecimentos para que, é óbvio que vai errar, a gente erra todo dia, mas que erre coisas que eu não errei, porque deve ter ainda milhares de coisas que eu não errei. Agora, as centenas que eu errei estão lá. Então, como separar as finanças pessoais das finanças profissionais? Você acha que eu sabia separar? Óbvio que não. Como priorizar as coisas e organizar o seu tempo e colocar a sua agenda a seu favor, ao invés de você ser escravo da sua agenda, porque dá para ter 3 filhos, ser casada, só que se eu tivesse feito esse curso ou lido os meus próprios textos quando eu tinha 20 e poucos anos, não teria feito 1000 burradas. Então, o que eu tentei, assim, humildemente, mas também chamar pessoas que me inspiraram. Então, para falar de finanças, eu sei o que eu errei, mas eu vou chamar pessoas que sabem consertar para falar sobre o assunto. Sobre autossabotagem, sobre síndrome da impostora, sobre o futuro do trabalho, sobre como eu sei que a minha ideia é boa, sobre como montar um pitch. Então, eu tentei chamar as pessoas que me deram boas respostas, vídeos curtos, do jeito que mulher gosta também, aquela, né, não dá pra gente sentar e assistir uma videoaula de 1h10, porque o telefone vai tocar, o filho vai chamar, o marido vai querer, né? Então, são aulas de 10 minutos, 15, mas bem estruturadas em termos de roteiro, para que a gente seja assertivo na mensagem. Mas, Dani, você falou uma coisa que é legal, talvez, só para não... que a história do empreender não é skill, não é técnica, né? Não é só o conhecimento. É óbvio que ele é também, eu gosto do que você fala, assim, ok, além, isso não é só, mas eu preciso dar uma noção de fluxo de caixa, uma noção de como contratar, eu preciso dar ferramenta técnica, mas tem um lugar de empoderamento que ele transcende o conhecimento técnico que um curso, uma formação, um MBA, sei lá, quanta gente projeta um MBA a forma perfeita para ela empreender alguma coisa, né? Tem gente falando, não vou empreender ainda, eu preciso terminar o meu MBA para depois... Meu, isso é uma loucura, isso é insanidade. E aí é outro papo. E aí nunca esse tempo chega, né? Que eu acho que é um pouco do que você está falando, assim. Quando eu criei o nome do Aladas, foi muito pensando no voo desse pássaro. E uma amiga minha, que hoje está no conselho do Aladas, falou para mim, olha, eu vi uma lenda hindu que fala que o voo do pássaro, para ser reto e alto, tem que ter as 2 asas estendidas. E acho que o que você está fazendo no Aladas é hard e soft skills na mesma potência. É como se uma asa fosse soft skills, então todas essas habilidades socioemocionais, todo esse encorajamento, toda essa questão de você saber lidar com essas emoções, porque é porrada todo dia, mas é coisa legal todo dia também. E do outro lado, hard skills, finanças, recrutamento de pessoas, gestão, toda a parte de marketing, tem que saber de growth, de SEO, de uma porrada de coisa que você pode aprender tecnicamente, mas que não vai adiantar nada se você não souber atrair um talento para trabalhar com você, se você não souber ir para a rua e captar um cliente que vai confiar em você e nas suas palavras. Então não adianta, eu acredito tanto que quando eu fui montar o curso, eu pensei assim, nada de fazer soft skills primeiro e hard skills depois. Nada de fazer hard skills primeiro e soft skills depois. A vida, na minha visão, é uma teia, entendeu? É uma costura de habilidades socioemocionais e de conhecimentos técnicos. E o conhecimento técnico você vai lá e vai aprender. Mas a rede que a gente cria, a comunidade para a mulher, ela é muito mais necessária que para o homem. Isso eu sinto. E olha que eu sinto, eu entrei em comunidades masculinas, grupos de CEOs e tal, e vi
muita vulnerabilidade, muita vontade de troca real ali, de se despir, mostrar, despir no bom sentido, né, gente, pelo amor, de mostrar seus reais problemas ali, mas a mulher, ela tem mais, porque a mulher se abre muito. Quando você senta com uma mulher e fala, como é que tá indo? Ela não vai falar, tá tudo ótimo, muito obrigada. Ela vai falar, cara, tá muito difícil, eu tô apanhando aqui, eu tô apanhando lá. Então, a mulher com a mulher, ela tem essa clareza e essa abertura, essa vulnerabilidade Brené Brown, assim, sabe? De você se fortalecer na vulnerabilidade. Eu sento numa roda com as alunas ou com quem for ali e eu falo, cara, errei feio aqui, eu não tenho essa vergonha, porque eu acho que quanto mais a gente souber que o erro faz parte do processo, tem gente que no primeiro erro fala, puta, realmente não é para mim. Mas o erro, ele faz parte do processo. Às vezes ele é muito caro, tá? Tem erro que nossa, teve um dia que eu lembro até hoje, assim, eu tive uma notícia de que um erro meu custou caro. Eu entrei na garagem, o meu carro, bati na moto do meu marido, que caiu num outro carro. E tudo isso em 2 segundos, assim, porque mentalmente eu fiquei completamente... Eu nem vi o que eu estava fazendo, sabe? Outro dia também, notícia ruim, eu recebi uma notícia do trabalho, erro meu, óbvio, atravessei a avenida, atravessei sem olhar, meu carro parou na minha coxa, assim, pau! Aí o cara desceu com aquela máscara cuspindo em mim, bravo pra caramba, com toda razão. Eu falei, moça, eu nem vi de onde você veio. Eu te peço 1000 desculpas, mas eu tô num bad day hoje, sabe? Tipo, assim, então assim, eu erro, eu pago pelos meus erros, espero não pagar com atropelamentos ou com batidas, mas eu pago pelos meus erros. Mas se eu puder fazer 5 mulheres não errarem, pelo menos os erros que eu cometi, e eu vejo todo dia mulheres entrando pelo cano, fazendo os mesmos erros. O primeiro erro da mulher, eu vou te falar qual que é. Delegar a parte financeira sempre para um homem. É sempre. Tipo, ou é o marido, ou é o irmão, ou é o contador, ou é o amigo. A mulher, ela não se acha capaz de cuidar das próprias finanças. Eu lembrei de uma história recente que a gente acabou de passar. Normalmente a mulher tem esse lado criativo, mais lúdico, né? Mais aflorado num processo, né? Ela às vezes é a alma do negócio, né? Ela tem um pouco dessa parte artística mesmo. E aí é o que você falou, ela terceiriza esse lugar e acaba sendo um lugar que vira um lugar de controle financeiro também, né? O que você falou, mas o distanciamento disso gera uma terceirização, que é autorresponsabilidade também. O que você falou, não terceirize isso, porque isso é seu também. A partir do momento que isso cria um distanciamento grande, como volta, né? Como retoma isso? E a gente passou por um processo de um casal, um processo que a gente viveu recente de um casal, como você vê, quando eu falo, imagina quantos tem por aí, que tem um negócio juntos, onde o homem faz um papel mais analítico, mais racional de estruturação, a mulher vai para o mundo voar, montar as coisas, o lado criativo, e se eles se separam? E se rola uma traição no meio do processo? E se eventualmente o negócio pivota a estratégia, eles precisam conversar junto? Acaba criando um distanciamento tão grande que um não consegue botar a mão no pitaco do outro, entendeu? E aí, o que o negócio faz? Então, eu acho que esse ponto que você falou é ser empreendedor, cada vez mais é desconstruir especialização. Você precisa saber um pouco de tudo do seu negócio. Seja você uma MEI, né? Imagina uma empreendedora MEI, né? Uma empreendedora MEI não tem nem sociedade, né? O que você falou é bem o que eu penso, assim, o que acontece? Você fez faculdade, seja lá do que for, tá? Porque depois eu fui fazer administração. Não ensina empreendedorismo. Empreendedorismo é empreendedorismo. Administrar um negócio é administrar um negócio. Agora, as sensibilidades, as metodologias, o day by day, é o seu. Quando você está administrando um negócio de outra pessoa, você pode ter dor de dono, você pode ter, assim, aquele mergulho proprietário. Eu já administrei outras coisas também em paralelo, de outras pessoas. Só que o que é seu é insônia, é realmente o seu. Então, eu acho que assim, a mulher, ela delega a parte financeira, isso é default, tá? Porque ela fala, não vou ser boa. Só que uma coisa é você delegar o preenchimento da planilha, como, pô, eu não preencho. Uma outra coisa é você delegar o controle do sistema. Isso ainda é confiar. Isso ainda é delegar. Agora, o controle, definir os KPIs, quais são os indicadores que eu vou acompanhar? O que é relevante para mim? Quais são os OKRs, né? Quais são os Key Performance Indicators que eu estipulei para o meu negócio? Então, é venda, é engajamento, é número de clientes, é margem.
Então, eu acho que se a mulher tem esse controle e ela acompanha fluxo de caixa, faturamento, eu até faço no Alados, às vezes, a diferença entre faturamento bruto e lucro líquido. Por que esse dinheiro vai embora? Onde é que está esse dinheiro? Ele vai indo embora. Então, se você não tiver o conhecimento básico de como é que você formata um balanço, como é que você olha para o teu dinheiro, e você acompanhar esses indicadores para pelo menos ver que a luz está vermelha, verde ou amarela, você delega a linguagem do teu negócio, né? Você delega o controle da sua operação. Então, não pode delegar. Isso a gente fala no curso. Eu falo, você pode delegar os afazeres, o preenchimento, mas o controle, ele tem que ser seu, goste você ou não. Então, se você empreende em moda, porque você acha que você gosta de moda e quer passar o resto da vida trabalhando em moda, você não vai trabalhar em moda empreendendo. É melhor você ser estilista numa corporação. Dani, vem para mim o perfil do empreendedorismo materno muito forte, né? Que são, às vezes, mulheres executivas que têm o privilégio de ter um filho, e o filho não vem só com o privilégio dele, ele te dá uma reflexão sobre o que você quer para sua vida, né? Dá um choque de realidade, uma porrada na testa, que você fala, eu não vou voltar para aquele trabalho nem por um pi, nada, não vou voltar. Eu vou fazer alguma coisa mais autoral. E como a maternidade tem essa sensibilidade de aflorar esse lado, começa a entrar canalizações, seja do sabão, da flor, do doce, e aí abre esse caminho de criar algo mais autoral. Só que eu sinto hoje, Dani, com um buraco, na verdade, um hiato que a gente precisa olhar, que tem a ver com a sua fala, são negócios incríveis, com proposta de valor sensacional, mas que eles acabam atrofiando num tamanho por dois aspectos, talvez. Porque sim, o negócio ele foi feito para ser pequeno também, e ok, gente, ter negócios pequenos é incrível também. Ser alfaiate, uma vez o César Pinella, que é um cara incrível, uma vez falou, Aziz, por que você quer crescer e escalar se você é alfaiate? Seja o melhor alfaiate e acabou também. Você não precisa necessariamente crescer. Cria um negócio de nicho, trabalhe sob medida, tenha prazer para você estar na operação, mas é o que você falou, você não precisa estar na operação de tudo. Ache alguém para fazer a planilha, otimize aquilo, ache um parceiro para fazer. Então, eu vejo que tem esse lado, mas tem muita gente que tem negócios pequenos que tem um potencial de se estruturar mais, se sustentar financeiramente, mas que falta um conhecimento técnico, e às vezes as pessoas acabam desistindo disso antes por uma cobrança social, que acho que às vezes é a maioria dessas, porque às vezes não é nem necessariamente por uma falta de recurso, mas tem um lugar de que eu faço no meu negócio, que ele é o meu bibelô, sabe aquela coisa, quase um segundo filho, né? Que ele precisa ganhar uma musculatura, ele precisa ir para a vida, a própria criança. O filho foi feito para ir para o mundo. O negócio, ele também foi feito para ir para o mundo. O negócio não é que nem arquiteto que coloca o quadro na sua casa, é para você. Se você fizer isso, não vai dar certo. Não, fiz um negócio para mim, cara, toma cuidado, porque ele não é para você, você é empreendedora disso. Então acho que tem um lugar, Dani, que sou empreendedora, já sei a minha proposta de valor, já entendi o que eu gosto de fazer, minha aptidão, agora vou entrar na Ladas para entender quais são as ferramentas técnicas, quais são os canais, as tecnologias que podem me ajudar a dar um passo a mais, né? Então eu vejo que falta ainda isso. E o Aladas ainda perto do Brasilzão, na minha visão, ainda é um movimento de nicho ainda. Ele começa do nicho para expandir, óbvio, mas ele tá falando uma linguagem mais de executivas. E agora onde não, mas é de nicho. É de nicho. Porque a Rede Mulher Empreendedora, por exemplo, faz um papel muito legal com a base, né? O que eu tenho recebido na Aladas são alguns públicos. Primeiro, um público que está entrando na faculdade, que fala, estou entrando na faculdade para fazer para estudar o que eu gosto, mas eu sei que eu quero abrir um negócio do que eu gosto. E para abrir um negócio do que eu gosto, eu entendo que essa faculdade não vai me levar para frente. E outra coisa, mulheres com 45 ou 40, 50 a mais, que estão no momento em que elas falam, cara, eu cansei da vida executiva, ou eu quero empreender em paralelo com a minha vida executiva. Então, a vida executiva me dá conforto, a vida executiva não desafia minhas vontades, e eu gostaria de, em paralelo com a vida executiva, testar o meu perfil empreendedor. Então, esses são, assim, a grosso modo, 2 perfis que eu tenho contemplado, e que eram justamente o desejo de pessoas que, por exemplo, eu tinha feito um curso, que estava no Aladas, que era assim, como abrir sua startup. Ninguém olhou, gente. Um curso, como abrir startup para mulheres, ele repele, tanto que, né, você deve ter pesquisado aí o número de mulheres que são founders. Então, a gente tem 85% dos founders em startup são homens. Então, quando você fala, quero abrir minha startup, ninguém olha, gente. Então, aí eu mudei. Aí eu falei, como abrir sua empresa? E dentro da empresa,
sua empresa é uma startup ou uma empresa tradicional? As pessoas nem sabem, as mulheres nem sabiam que o business delas tinha potencial de ser uma startup. Em startup ficou muito aquela coisa Vale do Silício, molecada de tênis e colete, ficou uma coisa assim muito nichada para moleque. E não é, gente. Tipo, eu tenho uma empresa tradicional, que é uma agência, eu tenho startups, eu tive uma startup de edtech, uma fintech, e assim, vou te dizer, dá trabalho o tradicional, dá trabalho a startup só é mais escalável, e tem as suas diferenças ali, mas empreender é complexo. No salão de cabeleireiro, que eu tenho várias que estão abrindo salão de cabeleireiro, abrindo empresa de decoração, as dores são muito parecidas. Eu só diria, o potencial de escala é diferente, mas as dores, eu acho que principalmente para a mulher, que são, vou te falar, as principais, tá? Conciliar o tempo, porque a mulher, ela tem uma cobrança social, uma cobrança, às vezes, familiar, de que ela vai ser guardiã das atividades do lar, e o que eu faço é tentar falar, cara, divida, converse com a pessoa que mora com você, seja ela do sexo que for, divida esses papéis. Filhos hoje dividem papéis, os meus filhos têm que dividir papéis comigo, têm que me apoiar na minha jornada. Número 2, financiamento bancário. Não é fácil conseguir, e a mulher, ela tem dificuldade de negociar com um gerente engravatado, porque normalmente ele é um homem que vai falar que os juros é X e ponto, e os juros não é X e ponto. Então, uma coisa engraçada, Daniel, até aproveitando o gancho, eu achei um dado que eu achei, assim, aterrorizante, assim. O valor médio de empréstimo bancário para a mulher é de 13 mil reais a menos que o homem consegue. Então, um homem, na mesma situação, consegue 13 mil reais a mais, e a taxa bancária para a mulher, a taxa anual, é 3,5% acima da mesma taxa para o homem, né? Então, o problema de empreender com mulher já começa daí, né? Começa estruturalmente, a gente não criou uma estrutura que a mulher consegue empreender de pé de igualdade, né? Mas olha, eu achava que isso era mito, mas isso é um estudo do BMI, verdade. Isso é fato. E eu falei muito com meu sócio, né? Meu sócio investidor também é homem, e eu falava para ele, cara, pô, a gente tem lá o lastro, a gente tem o dinheiro no mesmo banco, por que é diferente? E de novo, gente, são anos e anos com uma cultura que desprestigia, porque os bancos acham que a mulher vai desistir a qualquer momento. E o que é bizarro é que a taxa de inadimplência de mulher é mais baixa, né, de empréstimo bancário. É igual o seguro do carro. É que o seguro do carro, ele já entendeu que assim, eu tenho seguro auto mulher e ele é mais barato que o do meu marido, porque mulheres são mais zelosas, né? A gente bate menos o carro, mas a gente tem aquela fama de que não sabe dirigir. Então, é uma coisa de fama e realidade. A mulher vai desistir do negócio, então vamos emprestar para ela o dinheiro mais caro. A mulher vai bater o carro, vamos cobrar mais no seguro. Então, quando você começa a olhar os fatos, que é a adimplência, que é o estudo, então a gente tem esse problema, e aí tem coisas que eu tento encorajar na mulher, porque aí vem a nossa parte também. Eu brinco aquela coisa, né? A gente sempre quis ser chamado para festa, a gente está sendo chamado para festa, a gente quer ser chamado para dançar, porque não adianta ficar lá só olhando a pista de dança, mas quando alguém chama a gente para dançar, a gente também tem que ter coragem de aceitar, né, e de falar, cara, vamos dançar que eu vou te mostrar como eu sou boa nesse negócio. Mesmo que a gente seja desengonçada no começo, a gente vai pegando o ritmo na pista, né, a gente vai aprendendo. Então, eu acho que encorajar essas mulheres a entrarem na pista de dança, e a gente dança melhor até quando a gente está entre outras mulheres, sabe, dançando. Então, trazer as outras conosco, me deu muita vontade, como eu te disse no começo, eu me via mais sozinha, eu achava interessante estar sozinha, o que é uma postura errada, e aí aos poucos eu falei, cara, quero mais mulheres aqui, vai ser muito mais divertido se a gente conseguir conversar, se nessa viagem de negócios a gente puder sair só em mulheres também, e puder visitar startups, isso que me deu vontade, foi isso que Dani, eu fui fazendo. Você falando, eu só fico pensando assim, cara, empreender já é difícil pra cacildes. Eu fiquei imaginando o Aziz nascendo no corpo de uma mulher periférica preta, sei lá, tô pensando numa... eu ia entrar nesse mano, tema. é tipo surreal, velho, é tipo, não dá, assim, como que pega força daí? Esse é o foda, porque
é na resiliência da necessidade, é quase no autoflagelo da sobrevivência. É surreal, gente, é tosco, Aziz, entendeu? deixa eu até aproveitar aqui, eu vou trazer alguns dados que eu achei também sobre empreendedorismo feminino. Então você pega hoje para venture capital, né, para investimento de capital de risco, 2,8% só de todo o capital de risco nos Estados Unidos foi para mulher. Em 2019, esse número caiu em 2020, então foi para 2,3%. Se você pega mulheres negras, esse número cai ainda mais, o que é bizarro, cai para 0,006%. Não existe. Não existe, ou seja, e você pegar para latinos, né, latinex, né, latino homossexual, enfim, latinos em geral, isso vai para 0,32%. Então, olhar o mundo de empreendedorismo feminino, assim, olhando para startups é quase inexistente, né? Mas aí, Davi, olhando como oportunidade para você que quer empreender ou fazer alguma coisa, esse é um nicho extremamente periférico, fora do olhar. É muita gente. Hoje, esse perfil exatamente é o que prevalece nos lares na periferia. São as empreendedoras mais raçudas que estão segurando a onda xepa da comida de todo mundo lá em casa e que tem pouco negócio ainda, olhando para elas como uma perspectiva de como fomentar isso, né, Dani? Óbvio que você falou do exemplo da Fontes, mas eles ficam muito mais na inspiração. Mas, cara, como que eu vou inspirar alguém que não... É tipo assim, vamos lá, mano, vamos lá, chega aí. É que nem a história entregando cesta no Organismo Solidário. Se a gente falar, vocês não tem que usar... Você tem que usar máscara, né? Olha o distanciamento. Distanciamento social, cara. Olha quanto vírus, olha quanta doença. Olha quanta coisa que a gente passa aqui. Isso aqui é só mais um, cara. Não tem... Então, quando você entra numa realidade que é uma realidade do Brasilzão, nossa, meu, é muito complexo, né, Dani? Mas você sabe que isso me deu uma crise, assim, quando eu tava falando, eu falei, cara, eu tô falando com mulheres escolarizadas, tô falando com mulheres de um certo nível. Só que aí também, o que eu pensei também, sabe? Às vezes, eu tenho clareza dos meus privilégios, eu tenho clareza de que apesar de ser mulher, apesar de ser aquela loira que entra na sala e fala, puta, será que ela vai entender alguma coisa que eu vou falar, né? Porque sempre tem essa história da loira. A piadinha, né? Metade do conteúdo da reunião, né? Eu entro na reunião... Lá, loira bonita bota no comercial, velho. Abre porta, bota para vender, abre, né? Porta. Eu entrava numa reunião com, sei lá, com 2 caras da minha agência, assim, planejamento, criação. Ninguém fala comigo, né? Depois começa a falar. Então, é sempre... aquela coisa homem com homem, olhar com olhar. Então, mas eu não tenho nada para dizer disso, tá? Eu acho que isso nunca me impediu de nada, nunca foi uma barreira para mim. Eu sempre fui lá e falei, tá bom, não entendeu quem eu sou, daqui a 2 segundos vou me fazer entender. Sempre fui autoconfiante o suficiente para tentar driblar, e para driblar, não é tentar, é para driblar esse tipo de barreira. Mas entendendo o meu privilégio, eu falo, cara, eu fiz graduação, pós, MBA, blá, eu tive esse privilégio. Eu tenho máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, isso tira muito do trabalho de uma mulher. Quando a gente fala que a mulher gasta 500 litros... A pandemia trouxe um pouco disso, né? A pandemia da terceirização do cuidado da casa, muito marmanjo, peludo, preguiçoso, teve que se virar para cuidar da casa, que o cara não sabia nem que isso era uma realidade, entendeu? Mas mesmo assim, o que ele tinha que fazer, que é o que eu faço também, não vou me tirar dessa reta, é pôr a louça na máquina de lavar louça, comprar o sabão, pôr a roupa na máquina de lavar roupa e secar, a minha já seca, então aperto 2 botõezinhos e tal. Então, assim, a gente tem um privilégio que encurta essa jornada da casa. Então, para as mulheres no Brasil, são 541 horas por ano a mais do que um homem cuidando da casa. É hora pra caramba, são 68 dias de trabalho, são mais de 2 férias de 30 dias que a pessoa tira e que a mulher já nem percebe, porque ela já incorporou, desde a mãe, a avó, a tataravó, já faz parte do dia a dia dela, que essas tarefas são dela. Então, uma coisa que eu questiono é isso também. Tem muita mulher que eu mentoro, que ela fala, mas como que eu falo para ele? Eu falo, cara, falando, sentando e falando, cara, eu tenho vontade de contribuir, eu tenho vontade de exercer, eu estudei, eu gostaria de trabalhar, e se topa, vamos sentar e dividir um pouco as coisas, e vamos aderir aos aplicativos que hoje fazem a nossa vida também um pouco mais Mas, Dani, rápida. quando você vai falando, eu vejo um outro exemplo clássico também,
eu quero empreender, a mulher que chega pro marido, né? Eu quero empreender alguma coisa. Ótimo, o cara dá uma franquia para ela engessada, sem graça, de, sei lá, qualquer besteira ali e coloca, né? A marginalização Loja do da shopping, né? É, uma dentro loja do do shopping. Tipo, e esse desafio que é o diálogo recorrente, né? Que é o conflito. É o conflito que não é o confronto, mas é o espaço de buscar os. É difícil pra caramba, né? Mas aí, Aziz, vem um pouco do que ela estava falando. Acho que você tem que entender, e eu ajudo elas a entenderem. Se for uma franquia, ou seja, você quer ter um negócio para chamar de seu, mas você não quer criar a marca, você quer um guide para tocar, você quer alguém que vai te dizer exatamente o manual que opera, beleza. Talvez a franquia seja, no seu caso, a melhor das opções. Você é uma pessoa que não gosta de delegar, que acha que só você consegue fazer, é um trabalho mais artístico, é um trabalho que você quer dominar e tal, ótimo, talvez seu artesão, seu alfaiate, seja o melhor destino para você. Você tem uma ambição grande, você sonha que o seu produto seja conhecido internacionalmente, não sei o que, não sei o que. Vamos bolar uma startup, porque há chances de você escalar. Então, assim, existem 1000 maneiras de você empreender, existem centenas de modelos de negócio. Tem gente que fala assim, eu não sei fazer nada sozinho, então eu preciso de um sócio. Pera, vou te ensinar que existem várias maneiras de você não estar sozinho e não necessariamente assinar um contrato de sociedade. Você pode ter mentores, você pode ter conselho, você pode chamar diretores com um mútuo conversível, mas com vesting. Então, assim, o cara não precisa, da noite para o dia, a mulher, às vezes, ela fica tão com medo de ficar sozinho, que ela dá 20% da empresa. Você passou perto, ela fala assim, toma no seu colo. Topa ser minha sócia, eu te dou 20% da empresa. A pessoa vai lá e agarra, você nem fez as perguntas difíceis que eu sugeri, você nem sentou para conversar, você nem sabe se a pessoa vai se dedicar 2 horas por dia ou 18, você nem sabe se ela segura a onda da dor, você nem sabe se ela é uma pessoa legal ou agradável, você nem checou os antecedentes criminais dela, e você deu 20% da sua empresa, que é muito mais sério do que amarradona, e amarradona, né? E amarradona. Dá 2 anos, e eu falo isso para várias amigas, eu falo, aí pega a melhor amiga. Puta, mas ela é minha melhor amiga. Cara, colapso. Eu já falei isso, pior que eu falo para grandes amigas, eu falo para minha mãe, ninguém escuta. Parece que a gente precisa tomar na cabeça para depois falar, eu não vou falar, eu avisei. Eu só plaquinha, rezo. né? Eu já sabia. Eu só Mas rezo. Sua mãe já empreendeu com alguma amiga, Dani? Minha mãe, com a melhor amiga dela, abriu uma empresa. Abriu não, elas compraram uma empresa e tudo aquilo que eu vivenciei no Aladas, eu fui conversando com a minha mãe. Então, muito sobre, olha, separem, cada uma de vocês tem que fazer uma parte, tem que ter uma rotina, tem que deixar claros combinados. Mãe, se você não gosta de trabalhar até tal hora, né, ela tem idade e maturidade suficiente para definir se ela acorda cedo ou não, se ela topa almoçar um McDonald's na mesa ou não. Então, algumas coisas você precisa deixar claras. Qual vai ser o prolabore? Qual vai ser a retirada mensal? E aí, tudo aquilo que eu pensava acaba acontecendo. Então, não tem o custo de logística porque o nosso o motorista pessoal resolve. Espera, essa mistura que eu sempre falei, sabe? Os custos invisíveis da operação, o custo de devolução. Que nota fiscal que vocês estão emitindo? Então, estou dizendo isso porque assim, é tão básico, isso acontece em qualquer classe social, isso acontece com qualquer idade, é com 28, é com 18, é com 68, as mulheres, elas tendem a cometer o mesmo erro, porque a gente quer ver que o negócio está dando certo. A verdade a gente quer olhar a planilha da empresa e ver que ela está no azul. Então, a gente engole algumas despesas e coloca na física, porque a gente quer ver, a gente topa ter prejuízo na física, porque a gente quer ver a jurídica brilhando. É muito louco isso. Eu já fiz isso também, entendeu? Você esconde seus prejuízos na jurídica para poder chegar em casa e falar, olha como eu estou dando certo. E até, Dani, o exercício também tem jurídica, tem família, tem tudo, tem o autocuidado e o autovalor, né? Que é o que você falou um pouquinho no começo do nosso papo, que é o tempo para você mesmo, né? Porque às vezes não sobra. Eu peguei muito na sua fala a Rosita, que trabalhou com a gente um tempão, enfim. E aí eu falava, Rosita, vai pega esse final de semana, vai curtir. Ela, vou curtir, meu filho. Ela ia na feira, ela cuidava da casa, ela cuidava da filha. Ela não se permitia ter um tempo para ela, porque não tem esse hábito de ter o tempo para você no meio de uma rotina pauleira. Entendeu? Tem uma frase da Brené Brown sobre isso, né? Que ela fala
eu vou traduzir do meu jeito, né? Mas ela fala que nessa era da superprodutividade, você descansar é muito mal visto. Você descansar é quase um pecado nessa. E eu demorei muito, mas assim, muito, eu tô dizendo 20 anos mesmo, num day by day, para tentar entender que o meu descanso, né, que a minha pausa faziam parte do movimento e aceleravam o meu movimento. Então, o fim de semana, eu achava que eu precisava trabalhar. Eu até falo que eu tive um burnout mesmo, né? Acho que foi em 2010, não, 2007, por aí. E eu fui no médico e ele falou para mim, olha, você precisa parar de viajar. Eu viajava toda semana, pô, domingo e voltava segunda noite. Trabalho ou Domingo pra voltava praia? trabalho. E eu sozinha, e dormia sozinha, e fazia reunião o dia inteiro, e comia na mesa, e voltava. E aquilo, viajar domingo à noite, ele pressupõe que o seu domingo é ruim, porque você já fica assim, puta, faltam 2 horas para ir para o aeroporto. Putz, faltam 2 horas. Você já faz a malinha já está sempre pronta, mas é cansativo. Aí você vai pro hotel, você já não dorme bem, né? Porque você tá dormindo no hotel. Aí 6:30 da manhã você já acorda, toma aquele café, beleza? E você faz o dia inteiro de reunião, você volta no avião, eu falava para a aeromoça, me acorda quando pousar. Porque eu caía, eu desmontava. A aeromoça me acordava, aí você pega, roda a sua malinha, pega o carro, porque o carro dormiu no aeroporto, guia para casa, desmaia. Terça-feira é ressaca. Eu já vivi isso, assim, durante 7, 8 anos, assim, é terrível. Eu vivi 6 anos e eu me acostumei com isso. Só que chegou uma hora que alguém precisava vir de fora, antes que eu fundisse o motor mesmo, e falasse assim, querida, parou esse negócio, você precisa entender quem é você. E aí ele falou uma coisa que eu sempre falo para as minhas amigas, que é, marque, não vai mais viajar, e marque segunda-feira de manhã uma coisa que você adore fazer. Gente, essa dica boba, imbecil, ela mudou minha vida, assim. Porque o domingo ficou lindo. Porque segunda-feira eu tenho uma coisa que no meu caso é jogar tênis. Eu tenho uma coisa que eu amo fazer. A segunda-feira ficou linda, porque eu já comecei a segunda suando, jogando meu tênis. Putz, gás, eu volto, estou feliz e saltitante. A terça-feira não é mais uma ressaca da segunda, é só uma terça-feira. E assim, estou dizendo, por isso que eu falo na Alada sobre pequenas mudanças que, quando você consegue dominar a sua agenda, você pode fazer. E a gente pode fazer esse tipo de mudança, entendeu? E não interessa se você trabalha numa corporação também. É só você definir que segunda-feira você vai começar fazendo uma coisa que você gosta. Pode ser às 5 da manhã, pode ser às 6 da manhã. Tem um lugar aí na sua fala que é tipo, que vale a pena fotografar, que é assim, você quer dinheiro, vai investir. Você quer prazer, vai empreender. E não é prazer no parque de diversão, é prazer na vida real, né? É uma coisa que vai ser difícil, vai ser pauleira, mas se você não criar esses espaços de celebração, de conquista, de compartilhamento, de chutar o foda-se, fudeu, você não vai dar conta. Então eu vejo que tem um lugar que é, ok, sou empreendedor ou não? Eu ainda não sou, eu tô afim. Começa, erra muito, mas não é o errar de bater a cabeça e não levantar mais, é o experimentar, é se permitir também no ser binário, que a vida não é acerto e erro. A vida é esse teste contínuo, ou seja, não funcionou, faz diferente. Funcionou, faz melhor. Então tem um código aí que eu sinto que é para quem está começando, pega um território que você se identifica, busca um pouco mais de referência, começa, não busque, não terceirize isso por uma fórmula, faculdade ou o que for, não terceirize isso. Inclusive até seria mais ousado. Já sabe que quer empreender, por que você não pode empreender algo em vez de fazer um cursinho, por exemplo, para entrar numa faculdade legal ou para qualquer... Cara, começa a empreender, joga a faculdade um pouco para frente, porque a gente pode hoje lacear um pouco mais as coisas. Que faculdade ou trata as hoje... coisas diferentes, né? Por exemplo, Aziz. Eu a faculdade para mim, a faculdade foi um celeiro de networking. Falar uma coisa da facu. Que faculdade contabiliza horas de empreender ao invés de horas de estágio? É tipo também, é uma linguagem muito executiva, é muito de procurar emprego a faculdade, entendeu ainda? Sim. Óbvio, mas eu acho que tem opções, assim, eu vou até te falar, assim, eu acho que primeira coisa, você tá certíssimo. Eu, às vezes, no final do dia, quando eu tive, sei lá, um dia de muitas conquistas, eu falo, cara, beijinho no ombro, porque ninguém vai me falar parabéns, ninguém vai me dar aquele tapinha nas costas, nenhum chefe vai me mandar um e-mail falando que eu arrasei.
Então, eu mesma preciso, eu falo, cara, Dani, foi foda hoje, hein? Parabéns. Tipo, fechei um contrato, consegui trazer uma pessoa legal para o time. É muito gostoso quando você vê as coisas, assim, é impagável. O que eu ia dizer é assim, alguém me perguntou outro dia, você já teve vontade de desistir? Cara, centenas de vezes, milhares de vezes. Só que aí quando eu penso, what for? Eu falo, para que tudo isso? No dia seguinte acontece uma coisa tão legal que eu falo, era isso que me faltava. Lembra que eu te falei, eu dou o passo e o chão vem? É a mesma coisa. Eu faço uma burrada ou eu tomo uma porrada, eu sou resiliente pra caramba, tá? Mas mesmo assim, eu tomo uma porrada, aí vem a resposta. Era por isso que eu estava fazendo. Era essa a razão do meu empreendedorismo. Então, ao mesmo número, aliás, eu tive mais vontade de desistir do que beijinho no ombro, porque eu sou muito exigente. Mas os beijinhos no ombro, eles para mim, valem centenas de vontades, de dias de vontade de desistir. Então, se você me perguntar, vale a pena? Cara, eu tô sempre abrindo uma coisa nova. Eu tô sempre me arriscando de novo. Eu tô sempre me apaixonando por processos, pessoas e ideias novamente. Eu amo mentorar. Então, assim, eu mentoro e eu amo. Eu me apaixono pela pessoa, pela ideia, pelo projeto. Fico encantada, assim, com o que dá para fazer. E eu sempre quero estar junto de pessoas legais, de ideias. Eu sempre acho que dá para somar. Mas não é fácil, como você disse, e eu não quero ser nem romântica, nem decepcionar ou desiludir quem tem esse sonho, porque se eu não achasse que ele vale a pena, eu não estaria aqui até hoje pensando qual vai ser a próxima empreitada. Ou até, Dani, em cima dessa lógica de empreitada de caminhos, tem uma vez que eu ouvi de uma pessoa, eu fui evoluindo isso como uma teoria, como uma tese, que a vida é como se fosse um elástico, né? Você pode escolher viver mundo corporativo, que vai te dar um elástico mais leve, que é assim, aquela carreira fixa, aquele modelinho CLT, modelo CLT, a rotina fixa, os desafios recorrentes. Você tem uma coisa que ela é um café com leite. Eu tô exagerando pra gente trazer um pouco óbvio. A gente fala muito de intraempreender, eu não acredito muito em intraempreender não, tá? Porque eu acho que a maioria das corporações hoje, elas não têm propósito. Então, como você vai empreender algo que ela não necessariamente tem esse propósito? O marketing pode até inventar, mas eu acho que empreender, o que você falou, projeto paralelo, ou qualquer outra coisa, eu acho que isso para mim é um pouco que todo mundo precisaria viver de alguma forma em algum momento da vida. Mas falando no elástico, a vida ela é feita pra gente viver ela no elástico. E o elástico, Dani, esse looping 360, assim, vai ter dias na sua vida que você vai estar no hype, que a galera fala, mano, que Dani exagerado, como ela tá tão feliz, ela só fechou um contrato que ninguém vai saber o que você viveu naquilo. Mas da mesma forma que você tá no elástico pra cima, você vai ter um momento que você vai estar no elástico para baixo, mas o que você vai fazer? Em vez de entrar na dor e se afundar e desistir, você vai olhar para aquilo, no presente, na presença daquilo, e falar, o que eu posso ganhar com aquilo? No momento mais difícil, não é que você vai pedir ajuda, né, Dani? Porque acho que seres humanos também têm essa dificuldade de pedir ajuda, de mostrar vulnerabilidade. A mulher, mais ainda. Mais ainda. Então, quando você tá na dor ali, cara, que lugar difícil. Puta, onde eu pego ali? E aí você sai mais forte. Então, o jogo do looping é um looping que ele não permite um Rivotril, ele não permite o congelamento. Porque quando você congela o sentimento negativo, você congela o positivo também. Você perde o brilho da vida. Não, você não pode parar. Eu acho não que pode você parar. falou uma coisa. Óbvio, a gente não pode quebrar o elástico, né? Então tem um exercício também de respeitar o seu limite e perceber o limite, ou o que a vida tá te mostrando. Putz, problema com diabetes. Opa! Bateu o carro, a vida ela é sábia também. Ela vai mostrando algumas coisas que às vezes a nossa teimosia ou a nossa obstinação acaba levando a gente para um lugar não tão bom. Mas se você respirar, ter os momentos do tênis, ou o momento da casa, ou o momento da feira, o momento onde você consiga estar com você mesmo, você vai perceber que dá pra gente passar sempre para uma próxima fase. Porque a vida é um grande jogo. A gente, por si só, já é um privilegiado. Se a gente for pensar a gente como um espermatozoide, cara, a gente, é muito foda, velho, porque é uma galera que queria nascer e a gente deu um jeito de nascer num negócio que, não dá pra nascer. Estatisticamente, a gente é menor que a estatística do empreendedorismo feminino, como sobrevivência. Eu queria aproveitar e puxar dois ganchos aqui, que eu acho que, para quem está ouvindo a gente, são dois temas bem interessantes. Então, o primeiro que eu queria puxar é um pouco da transição da mulher que está seguindo uma carreira executiva e que depois quer empreender, assim. Você tem bastante contato com esse perfil, né? Você comentou
Quais são esses desafios, assim? O que você sente que é onde que o sapato aperta? Eu imagino que tem a questão da estabilidade, do status que essa vida corporativa dá, como o Aziz falou, né? É confortável você estar numa posição de executiva, numa empresa, mas onde que o calo aperta? Assim, onde que dói para a pessoa dar esse pulo para empreender? Eu acho que eu descobri um pouco, assim, até conversando com muitas dessas mulheres, tem algumas questões ali que eu não vou dizer que são problemas, mas que precisam ser estudadas antes de tomar uma decisão. Primeiro, quando você está numa corporação, você tem um back-office muito estruturado. Então, você está lá fazendo a sua função, você já cresceu naquela corporação, aí o financeiro é feito pelo financeiro, quando quebra o seu computador, você chama o helpdesk ali, o TI para arrumar. Quando você precisa, você tem burocracias, né? Você tem que reportar, você tem que fazer relatório de despesas, não sei, mas é como se você pudesse focar só no que você faz e você mal se dá conta de que algumas coisas acontecem, seu pagamento está lá no final do mês, você manda a sua nota, o pagamento está lá. Não vou nem entrar no dinheiro, né? Agora. Eu não vou nem entrar no dinheiro, mas o que elas sentem falta é um pouco disso. Muitas delas me falam, cara, eu não tinha noção do tamanho do back-office, da diferença que aquela estrutura corporativa fazia no meu dia para tudo andar mais rápido, a secretária que faz tal coisa, o motoboy que funciona sozinho. Então, esse back-office, ele torna a vida mais confortável. O dinheiro é uma coisa assim, quando você vai empreender, uma das perguntas difíceis que eu coloco lá naquelas 25 perguntas é justamente quantos meses você tem de caixa ou quanto tempo você está disposta a não receber nada. Legal. Outra coisa, na hora que tiver que colocar dinheiro, quanto você tem para colocar e em qual velocidade você consegue colocar. Porque a empresa ela pode acelerar ou ela pode desacelerar, ela pode levar 5 anos para crescer, nada está errado, tá? Mas você precisa alinhar a velocidade do passo de acordo com a gasolina que você tem. Claro. Então, essa coisa do não receber, você topa não receber um mês, beleza. Você topa não receber 2 meses? Você topa não ter o teu VR e você ir comer e pensar o que você vai comer? Porque, no fundo, vai fazer diferença? Então, isso para quem está há 20 anos na vida corporativa, para quem está ali fazendo... já uma carreira, já num estágio, você precisa estar extremamente conversado com você mesmo, sabe? A mulher precisa ter deixado isso claro. E aí, em casa, também precisa estar alinhada essa expectativa. Porque, às vezes, se ela não alinhar direito em casa e começar a faltar, ou o marido falar, pera, você não vai colocar aquele dinheiro que você sempre colocou, aí aquele apoio dele vira do contra. E é muito difícil você remar, porque você sabe, né, empreender, você tem que remar, e aí as correntezas começam a vir, o remo fica pequenininho, e aí você começa a falar, cara, é too much para mim, acabou. Então, o que eu vejo isso, você não entender que é uma maratona ou que é uma longa jornada, porque você pode, sim, passar 5, 6 meses, 7, 8 meses sem colocar nenhum dinheiro, e pelo contrário, no 6º mês aparecer uma despesa ordinária ali, um negócio que você vai falar, puta, eu vou ter que pôr 30 mil reais. Ou senão, tudo aquilo que eu já remei, fecha. Então, uma coisa que você tem que ter também é a clareza de até onde eu vou. Assim, quanto tempo eu vou dar para esse negócio dar certo ou errado, quanto de energia, quanto de tempo, eu estou dizendo assim, quanto de cronograma eu vou dar e quantas horas por dia eu estou disposta a colocar nessa operação e quanto de dinheiro eu estou disposta não só a não receber, como a colocar no meu negócio. E eu estou disposta a captar recurso, eu estou disposta a diluir minha participação e colocar um investidor aqui em troca de não ter essa dor de barriga. Então, são várias coisas que, me perguntando assim, o que eu vejo é sobre essas dores, a dor da falta de apoio, da falta de estrutura, do desalinhamento financeiro com o que você já vinha vivendo há muito tempo. Você fala assim, cara, remei minha vida inteira para chegar nesse estágio de salário. Será mesmo? Por que é tão bom empreender se eu vou descer um degrau? Você tem que entender que borboletas, aí vem o lado bom, que eu falo para elas, sabe essa coisa do novo, aquelas borboletas na barriga, quando você vai fazer um pitch em inglês, por exemplo, que você fala, putz, eu vou ter que convencer esses caras todos aqui a colocar o dinheiro, borboleta, só que aí termina o negócio, você fala, nossa,
Tipo, foi muito foda. Então, eu acho que tem essas borboletas no mundo corporativo, elas acontecem, mas quando é seu e você consegue alguém que confie em você, na sua ideia, é muito louco. Eu não tenho nada a falar do mundo, assim, na agência, eu tenho muitas borboletas ainda. Eu tenho concorrências, eu tenho que trazer gente, eu tenho que viver. A empresa nunca está no tédio, tá? Nunca tá. Mas tem gente na vida corporativa que eu vejo gente falando, puta, eu tô nessa consultoria aqui. Essa semana eu já falei com 5 que me procuraram falando, eu tô bem, obrigada, eu tô realizada, obrigada, mas eu preciso de uma coisa a mais. Eu tô com energia de sobra. Então, eu mas preciso fazer aí, uma Dani, coisa. estou bem, obrigado. Bem é uma palavra péssima. É uma das piores palavras, acho, empregado do ser humano. E aí, como você tá? Tô bem, velho. Tô bem, velho. A vida, você tem que estar. Mano, eu tenho que estar pulando, tenho que estar dando um orgasmo. Tem um lugar, eu falei, encontrei uma pessoa num café aqui na ilha, um casal, 2 mulheres, e aí uma delas falou assim: não, eu trabalho na Clara há 20 anos. Eu falei, 20 anos trabalhando no mesmo lugar. Fazendo, meu Deus do céu. E aí a provocação ela projeta, ela posiciona como ela tá bem. Quando você aprofunda um pouco, né, Dani? Você percebe que, tem uma fome, mas você tá olhando da janelinha. Então fica muito distante esse lugar. O banco é campeão nisso. O banco, você acha que ele cria trainee por quê? É para amarrar o cara lá dentro pro resto da vida. E dar um senso E amarra com equity, né? As empresas hoje então, também tem isso. esse é o foda. Você só vai ter acesso ao seu equity se você me ficar dá a aqui sua mais vida, 14 me dá a anos. sua vida que eu vou te dar benefício. É um preço do Matrix. E aí, o que você quer, né? Você Mas eu quer? sempre falo para elas, eu falo, não larga essa tua vida confortável antes de experimentar o que são essas borboletas, porque não é para todo mundo, sabe? Às vezes eu acho que a gente tem que ter clareza. Eu escrevi um artigo que muita gente falou comigo, acho que no ano retrasado, que era o mundo precisava que todo mundo empreendesse, pelo menos uma vez na vida. Pelo menos para quebrar, pelo menos para tentar, para dar valor ao chefe, para entender que sentar naquela cadeira é cheio de espinho, um monte de coisa que eu pus naquele artigo. Muita gente falava para mim, nossa, eu fiquei com vontade de empreender. Eu falei, nossa, meu objetivo não era exatamente esse, não. E quando eu escrevi o artigo, era talvez num dia de tombo meu, porque eu escrevo nos dias que eu tenho sentimentos, aí eu dou um sleep on it, e no dia seguinte eu falo, publico ou não publico? Publico ou não publico? Então, esse dia com certeza foi um dia de muita queda, mas eu me reergo no dia seguinte, mas eu faço questão de compartilhar, porque eu acho que se as pessoas empreendessem, elas teriam menos essa coisa de na corporação, porque as corporações, gente, não é fácil para os grandes, não é fácil para os pequenos, e eu tenho gente que está comigo, às vezes, há 15, 16 anos na agência, e eu falo assim, e eles me falam uma coisa que eu acho legal, eles falam, eu tô com você porque eu acho que eu nunca estive 2 anos seguidos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Porque ou eu mudei o nome da empresa, a razão social, o propósito, a entrega, o time, o cliente. Eu sempre faço questão que as pessoas que estão comigo... Mas é que talvez, Dani, o seu ambiente, eu vou trazer... Sim, a prosa, ela não deixa de ser uma plataforma de educação para que as pessoas possam empreender os seus projetos um pouquinho. Então é um pouco da analogia. Ainda não tenho a musculatura suficiente, não estou preparado para empreender algo carreira solo. Então eu uso uma estrutura que vai me permitir aprender, conhecer empreendedores, fazer projetos legais, fazer empresas acontecerem. Tem um pouco disso. Errar, porque eu posso errar, porque no fundo... Pode errar. Pode porque errar, não tem então, inovação sem erro, né? Então, assim, mas aí, Daniel, o que você falou é um ciclo. O ponto é você ficar fazendo esse ciclo pro resto da vida, entendeu? Então, a sua fala eu acho que todo mundo precisaria ter uma experiência empreendedora, de fato. Pelo menos eu acredito, tá? E sim, eu acho que as pessoas, elas nascem empreendendo porque o que você falou, empreender a vida, na real, não é negócio. Então já tem essa... Mas o desafio é que as pressões sociais, a grana, o racional... E aí tem esse lugar também que você falou, empreender é ser protagonista da sua vida. E Exato. Quem quer uma mulher em casa protagonista? Os filhos não necessariamente querem. O marido, pelo amor de Deus, imagina minha mulher se expondo, aparecendo, usando o tempo que ela teria pra mim, pra coisas dela, nem fudendo. E não é só isso, tem a questão do controle financeiro também, né? O homem tem o controle financeiro. O mito do homem provedor. Tem isso, que é muito difícil, é muito duro. Exato. Dani, deixa eu aproveitar aqui que a Chave acabou abrindo um parênteses aqui. Você tem bastante contato também com mulheres que estão empreendendo no mundo mais de tecnologia. E eu vejo que isso ainda é muito difícil. Então, se você pegar
empresas hoje no Brasil que são lideradas, né, startups que são lideradas por mulheres, você conta nos dedos, né? Então, sei lá, você tem a Cris Junqueira no Nubank, você tem a Mari na Gup, sei lá, você tem a Júlia Petit e a Márcia na Salve, sabe? Dá para contar nos dedos, assim. Você sente que tem mais mulheres querendo empreender no mundo mais digital, no mundo de alta escala? O que você sente, assim, no seu círculo? Eu sinto duas coisas. Primeira, que existem mais mulheres do que as pessoas sabem que existem. Pelo menos no meu grupo, Legal. no meu ecossistema aqui, sei lá, dois grupos de WhatsApp poderosos que eu tenho de 240, tá cheio. E a gente Olha sempre fica se xingando, assim, no bom sentido, falando, olha isso! Hoje, por exemplo, tem um simpósio, um webinar com 20 homens em fintech, tem uma mulher. E essa uma mulher está no grupo. Aí ela fala, cara, tem várias outras que podiam estar aqui, a fulana, a beltrana. Então, assim, quando existe, às vezes eu faço cobranças, assim, falo, cara, a gente não devia entrar, nenhuma marca devia patrocinar um evento que não tivesse diversidade de gênero e de raça. Não pode. Porque só assim a gente vai fazer com que assim, os fins justificam os meios, não vou maquiavelizar as coisas, mas a hora que a gente começar a olhar para os homens brancos todos, com estranheza, a gente vai fazer com que as coisas sejam diversas de verdade, entendeu? Não pode ser olhado como normal. Não pode, porque elas existem. É a mesma coisa que acontece com conselho. Eu tenho um monte de amigos que falam assim, não, eu criei o meu conselho de administração. Só tem homem, né? Só tem homens todos brancos. E decisões assim, vão sair daquela mesa. Ah, não, mas o fulano veio de banco, o outro veio de saúde. Gente, é todo mundo outro veio de Harvard, vida, né? com o mesmo repertório. E aí, mas não existem mulheres. Então, eu vou te falar, eu tenho um outro grupo, que até teve que dividir o grupo de WhatsApp, porque já estamos em 350, que são todas mulheres formadas em conselho de administração. Formadas, porque tem muito homem que está em conselho que nunca se formou, o que não está errado, mas se formou na vida. Mas mulher formada, pós-graduada, treinada, afim de apoiar, afim de inovar. Então, elas existem. Primeira coisa que eu ia te falar, assim, existem em todos os setores, existem founders e mais founders. Eu tenho feito de tudo para apoiar essas founders, porque elas são quietas às vezes. O que falta é a gente chamar proativamente. Elas não vão aparecer. A gente tem que cavocar, buscar, porque elas existem. E não precisa de muito garimpo, não. Não, a sua fala é muito forte. Existem mais mulheres do que a gente imagina. Eu fiquei, tipo, mano... Porque eu fiquei lembrando de duas analogias. Cara, se você arranjar uma treta com algum caiçara na praia, você tá fudido, velho, porque vai brotar da terra, assim, vai ter, tipo, mano, uma legião. Igual o motoboy. Ou o motoboy na segunda, porque, meu, o negócio... Então tem uma força de orgulho daquilo. E eu acho que talvez falta esse lugar, que também tem a ver com muito machucado. Assim, Dani, você é resiliente, mas você tem um lugar também que eu te conheço bem, que é pegar aquele movimento, aquela situação de dor e tal, e colocar embaixo do pano e dar um jeito de diluir isso no tênis e não outra coisa, entendeu? Mas isso eu ia te falar, eu acho que assim... Porque, o movimento ambiente foda, feminista, às vezes, fica mulher com mulher. E aí cria-se um muro e a gente não consegue dialogar. Então, uma coisa que eu não sou, assim, acho que porque eu sou relações públicas, né? Então, o que eu acredito é na ponte do diálogo. Claro. A hora que a gente mostra para os homens, número 1, existe uma desigualdade, e que bom que você foi pesquisar os dados, né? Porque existe uma desigualdade, não é a mimimi, existe uma sofrência cantada e uma sofrência sigilosa. E isso a gente tem que atuar como sociedade, porque é bom para todo mundo, porque gera PIB, porque as nossas famílias vão ser mais felizes, porque os nossos filhos vão ter outras referências de família, e assim por diante. Eu acho que é dever de todo mundo, homem, mulher, meninos e meninas, construir uma sociedade diferente, porque vai ser bom e vai ser melhor para o nosso país e para todo mundo. Número 2, essas mulheres que existem, quanto mais a gente puder, a gente, homens e mulheres, he for she também, puxar essas mulheres e pôr essas mulheres no palco e dar voz para essas mulheres que existem, que são reais, mulheres reais que nem eu, ou melhores, muito melhores do que eu, só que às vezes mais fechadas, às vezes mais focadas no seu negócio, às vezes mais tímidas, às vezes de menos fala, mas a gente precisa trazê-las para cima e para junto, para perto, para que
os homens possam ver, cara, que especiais essas mulheres. E puxar mesmo. Na parte de conselho, eu estou junto com 7 mulheres num projeto muito legal, que é o WOB, né, que é o Women on Board, que está certificando mulheres, empresas que tenham 2 ou mais mulheres em conselho. E a gente começou ali, cara, proativamente, buscando essas empresas. Hoje em dia, nosso e-mail borbulha, a gente mal dá conta. Primeiro as empresas falavam, elas não existem. Mulheres conselheiras não existem. Vamos chamar sempre coisa, os mesmos. se eu não ocupo um espaço, alguém vai lá e ocupa aquele espaço. Tem um lugar Mas busque proativamente, sabe? Às vezes eu acho que não, é um pouco isso. Mas é isso. Elas existem, chama para dançar, põe na pista, e aí vem o meu lado com as mulheres, que chamou para dançar, vai, gata. Vai lá e mostra. Dá o seu show. Então, eu acho que é um pouco. Mas é difícil, né, Dani? Imagina botar uma para dançar no meio do conselho de 7 pessoas e colocar uma mulher assim. Você fala, mano. Eu tô acostumada, é isso aí. Eu sei, mas é que você é calejado, você tem. A gente fala muito do termo de 15 minutos à frente, né? Tem um desafio que muitas vezes, o 15 minutos você tá há 4 horas na frente de muitas. Então é difícil. O que expõe, né? É difícil também. Você precisa de tempo e musculatura para isso. Não é fácil. Você pensa diferente. A mulher, num conselho, por exemplo, ela pensa mais causa e consequência, ela pensa de uma maneira mais holística, com um olhar mais humano. Tipo, tudo bem, a gente vai tomar essa decisão, mas o que as pessoas vão sentir? Esse é o tipo de pergunta que só sai de uma mulher, gente. Ou tem muito homem com alma feminina também, mas que fala assim, mas já pensou, como que as pessoas vão sentir? Como é que a gente vai comunicar para que elas vejam essa ideia, essa decisão da empresa de uma maneira positiva? A gente se preocupa com isso, porque a gente se preocupa com isso genuinamente. A gente nasce se preocupando com o que os outros vão pensar, até demais. A gente está sempre preocupado com o que os outros vão pensar. Tem uma coisa, Dani, você foi falando da mulher do sentir, que também é uma analogia que pode ser uma oportunidade interessante, né, para o mundo, para dar uma oxigenada mais e uma misturada mais nesse universo, é que quando eu, graças à minha esposa, Dea, eu me conectei forte, e eu precisei conectar forte com o autoconhecimento, porque senão a nossa relação ia virar de amigo, que são aqueles casais como sociedade, né, o sócio cuida do financeiro, o comercial, ninguém mais fala com ninguém, né. Em casa a gente é assim, mas basicamente quando você entra num ambiente de autoconhecimento e de busca, 90% do público são mulheres, para não dizer 95%, né? Então tem um exercício também de você entrar num ambiente como homem branco, privilegiado, e falar, cara, é foda, porque ali você tem você entrar numa roda de sistêmica, de constelação sistêmica, só você ali dá um lugar também que demora para você conseguir construir esse espaço onde a relação gênero, ela some, mas ela sempre começa com esse lugar. Então eu fico imaginando no ambiente de pitch de startup, que é o ambiente da visão, né? Um pitch de startup, um Shark Tank, um investidor tal, que é esse ambiente agressivo, que é esse lugar que é a mulher que coloca o pau na mesa, sabe essa frase também que é tosca, mas que o mundo corporativo usa muito isso. Vai lá e se posiciona como? Que a mulher que ela precisa, às vezes, se posicionar como um homem, como uma figura de um homem distorcida, para ser aceita e incluída, e ela perde às vezes a doçura, a sutileza, a delicadeza, vários aspectos que são ouro dela. Ela se masculiniza porque o mercado acaba solicitando essa postura, né, para ela querer. Ela acha que o mercado precisa disso. Isso é uma coisa também que eu falo muito, que a gente pode endurecer sem perder a ternura, né? E vencer a mesa ali com as suas próprias opiniões, não necessariamente pelo tom de voz, não necessariamente pelo volume. A gente tem que ir pelo conteúdo mesmo. Total. Dani, pegando aqui um gancho para a gente já tá quase no finalzinho aqui da nossa conversa, eu queria pegar uma última provocação aqui. Se você pudesse começar hoje assim um negócio assim, que negócio você começaria assim? Se você assim, o Dani acordou de manhã, que negócio você começaria? Nossa, que dúvida. Eu fico muito confortável em comunicação ainda. Então, depois de abrir 5 agências de comunicação, eu talvez abrisse mais uma. Eu adoro comunicação e eu acredito que, por mais que os números e os dados venham, a comunicação entre as pessoas, ela ainda é muito criativa, humana. Isso me seduz justamente pela falta de rotina, pelo poder novo. Então, olha que loucura, mas eu acho que eu abriria ainda uma agência, mas eu também tenho paixão por educação. Então, eu acredito na educação como um motor,
E quando eu fui ver que negócio eu abriria, aí eu abri o Aladas, porque eu falei, cara, eu quero montar uma plataforma de educação pautada num tema que eu sinto que faz falta, que falta para mulheres, mas ele poderia ser para jovens, ele poderia ser... então, eu abriria uma edtech capaz de escalar, porque hoje o que eu sinto legal no Aladas é eu montei um curso, ótimo. Ele hoje abastece X mulheres, ele tem capacidade de multiplicar por 1.000, 3.000, 10.000, 1 milhão. Ele está pronto hoje para escalar. E essa coisa do pronto para escalar me seduz. É igual a Mentorella, assim. Fazer business de plataforma, né? Que eu preciso de mentores e mentorados. Às vezes eu tenho mais mentores, às vezes eu preciso de mais mentorados. Então, Dani, te conhecendo, eu sei que a escala é também o gerar mais impacto e acessar mais gente. Eu acho que o grande desafio hoje é que a escala ela caiu no lugar financeiro do jogo, né? Um lugar de viabilidade econômica. Não, eu nem pensei em grana. Eu tô reforçando porque eu te conheço, mas eu queria deixar isso muito claro, que quando a gente usa o termo, emprega o termo da escala, ele às vezes acaba indo no inconsciente coletivo dos modelos de negócio, que tem a ver com mais grana, unicórnio, umas coisas. E, cara, acho que a escala é mais horizontal, né? É poder acessar e talvez, Dani, criar não uma edtech para dar um peteleco na orelha da mulherada, mas para tirá-las do lugar dela e metade delas você levar para outro lugar para elas fazerem alguma coisa, porque a gente tem um exercício, um movimento coletivo que eu sinto, esse chamado, a pandemia reforçou isso, né? Que é o que a gente vai fazer, além de negócios, para a gente, para os nossos filhos, para nossa comunidade de família e para as pessoas que mais precisam, né? Sim. A gente tem um chamado social no Brasil e para você que está ouvindo a gente, o bicho vai pegar para a gente, como país e como sociedade, e fome, temas que não estão às vezes permeando o seu contexto, eles vão entrar na sua vida indiretamente cada vez mais forte, eu sinto, tá? Olhando para um universo terceiro setor, ou seja, terceiro, impacto social, filantropia, o que é meio... isso é marketing, né, Dani? Você trabalha com PR, muita empresa coloca isso como campanha e não como core dela. Mas, cara, tudo que a gente for pensar, ele tem um exercício de o que eu tô fazendo que de fato vai entregar algo que não seja só para 3, mas que seja para várias pessoas. Então, tem esse chamado que eu ainda sinto que o mundo dos negócios está distorcido. Não na sua fala, mas eu queria reforçar isso. Não monte um negócio por uma escala financeira. Cria uma escala de relevância. Cria uma escala de profundidade de impacto na vida de um ser humano também, porque às vezes é melhor você criar um negócio que você conseguiu construir uma tese de impacto na vida de alguém e depois replicar isso, do que você criar uma plataforma gigantesca. Não, é exatamente isso que eu fiz, assim. Eu tive o retorno, assim, com o retorno de 20 e poucas alunas da jornada, eu já percebi o impacto que é capaz de causar. Eu já arrumei, né, o que eu precisava arrumar, porque você sempre, quando você lança uma coisa, você sempre tem que melhorar e arrumar. Eu já estou super feliz com o que aparece de feedback. Agradeço feedbacks, porque também a mulher ela tem muita dificuldade a receber crítica, né? E ainda mais da sua empresa, que é tipo um filho. Então, se alguém falar que meu filho está mal educado, sei lá, eu posso falar, mas ninguém pode. Então, eu aprendi a ouvir e aprendi a melhorar. E hoje eu olho e falo, cara, eu quero impactar mais gente. Eu quero, eu posso, eu acredito. E eu sou dessas que eu falo, eu posso, eu vou, entendeu? Então, eu não sei quanto tempo vai me custar, não sei quanta energia isso vai me custar, mas eu vou. Reforçando só um outro ponto da visão, não sei se ia puxar alguma coisa, mas eu recebi uma mensagem anteontem de uma pessoa do Fábio que estudou comigo na faculdade, nem era... Quando a faculdade é meio colega, né? Acho que as construções verdadeiras são mais quando a gente é mais moleque, eu sinto. Mas o Fábio chegou pra mim e falou assim, ouvi o podcast de vocês falando de agrofavela, de agrofloresta, com o Walter, que inclusive para você que tá ouvindo a gente vale a pena assistir. Ele falou, cara, foi fundamental para decidir que eu não vou arrendar as terras da minha família, porque eu vi que quando você planta soja durante 70, 60 safras, você acaba com aquela terra, eu vou segurar mais. Então você vê, às vezes é uma fala, o potencial da comunicação, né? Uma coisa. Uma coisa que a pessoa se permitiu a ouvir o podcast até a fala tal e usar isso não só como uma inspiração, porque essa tomada de decisão, imagina, Dani, já vai gerar conflito, às vezes em irmãos, mas o que eu em outras falo, pessoas. Se eu puder, assim, eu vou ter que fechar aqui, eu vou ter que exercer meu papel número 2, que eu preciso pegar meus filhos em 3 minutos na escola. Mas, para fechar direito, assim, se eu pudesse dar uma mensagem, é a gente entender que, primeiro, empreendedorismo feminino não tira lugar
de homem nenhum. Faltam empreendedores nesse país. Quando você olhar um negócio de uma mulher, pensa que é difícil pra caramba, é difícil para qualquer homem, é difícil para qualquer mulher. Dá para dar força sem gastar R$1, dá para dar feedback, dá para testar a usabilidade do site, dá para comprar dessa mulher quando você tiver a opção de comprar de um grande ou de um pequeno, dá para comprar de um pequeno, nem que seja para dar um feedback de que gostou ou não gostou. Então, assim, não custa apoiar esses negócios, não custa dar mentoria ou pedir mentoria, porque eu acho que você se sente menos sozinho. É um lugar solitário, esse lugar de liderança, e não precisa ser. Faça parte de uma rede, seja ela qual for, seja ela com 5 pessoas, mas faça parte de uma rede para quem você consegue chorar as pitangas, sabe? Abrir a alma, abrir o coração, desabafar e realmente mostrar a sua vulnerabilidade sem toxicidade, sem julgamento. Eu acho que isso é vital. E assim, não é fácil, mas é possível. E dá para ter todos os papéis, cada hora um pratinho pode cair, mas a gente vai se equilibrando, a gente vai se ajudando. Eu acho que se tem uma coisa que mulher faz bastante bem é ajudar umas às outras, sabe? Cerque-se de mulheres que ajudam, e acho que é isso, assim. Eu acho que o que eu tento fazer é mostrar que existe esse lugar de conforto também. Dentro do desconforto, dentro do apertado, dentro do espinhoso, dá para ser gostoso, dá para ser leve, dá para você conciliar os seus papéis e buscar o ser feliz, entender qual que é o tipo de carreira e de empreendedorismo que te faz ser feliz. Que legal, Dani. Muito, muito obrigado por ter participado aqui do podcast com a gente. Para quem ouviu até agora, eu recomendo muito que vocês entrem no site da Alados, o conteúdo é incrível. Eu entrei, eu vi bastante vídeo lá, o material é muito bacana. A Mentorella também é outra plataforma incrível, tem muito mentor muito bom, que eu fiquei com vontade de fazer, mas eu não vou fazer porque eu sou homem, então eu não sou o público, mas tem muita gente muito boa, disposta a ajudar. O valor não é para todo mundo, mas é um valor que é muito mais barato, muito mais baixo do que aquelas pessoas cobrariam no mercado. Então é uma iniciativa muito bacana para quem está querendo empreender. Então, Dani, muito obrigado aí por você ter... Obrigada a vocês, obrigada Dani, pelo privilégio espaço. Poder ter você aqui, obrigado pelo papo. Acho que essa discussão ela tende a se estender com outras perspectivas e vai lá buscar a molecada, porque senão a gente vai ter um problema em casa, né? Vamos que vamos. Eu vou, obrigada, gente, obrigada para quem ouviu. Quer fazer um mini check-out aí pra gente terminar? Eu achei, Davizão, foi legal a troca, acho que é um tema que ele é só o começo, na verdade, acho que ele não se resume a um episódio único, a gente precisa trabalhar isso a partir de perspectivas diferentes. Acho que a Dani deu um senso legal de quando eu tenho privilégio, como eu me aproprio desse privilégio em pró de mim, primeiro, e no sentido de fazer o que me motiva, o que me dá essa vitalidade. A Dani tem muito essa vitalidade, essa força de realização que ela tem muito forte, mas que faça bem pro outro também, que esse senso de time, de coletivo, de são pessoas, de gerar mais impacto, a educação vindo como rebarba no processo. Para mim, educação é o canal, é uma outra palavra para dizer como eu replico, né? Como eu deixo um pouco disso, como eu semeio esse lugar. Então, acho que a Dani trouxe um pouco desse lugar do privilégio como algo importante para a gente como sociedade, né? Se eu tenho o privilégio, eu aceito ele, como eu uso em pró do todo, né? Acho que tem um pouco disso, mas me dá vontade de falar com outras perspectivas femininas também, outras realidades, sabe? Coisas que elas não têm só o senso da força da realização ali. Então, rala que rala, não é rala que rola, entendeu? Eu achei um episódio muito legal, assim, ter um tema mais transversal, né, não horizontal, que nem pegar uma indústria. Achei um experimento legal, fugiu um pouco do formato que a gente está acostumado, mas a Dani é super inspiradora, né? Escutando a Dani, eu fico falando para mim mesmo, putz, eu sou meio bunda mole mesmo, que a Dani é faca na caveira, né? Nossa, achei... E a Dani é assim, velho, você não dá assim, espaço, incrível, mano. Né? Você não dá espaço, ela não deixa você falar, velho. Ela vai que vai. A Dani, ela tem um repertório que ela engole. E é isso que precisa, né? Vai, se expõe, se joga, né? E acho que tem, assim, com certeza, acho que a gente tem que trazer mais a questão do empreendedorismo feminino. Acho que esse é um primeiro de vários. Acho que a gente tem que trazer a perspectiva também da mulher
mais periférica, então eventualmente trazer uma pessoa que nem Ana Fontes. Eu sei que tem a Karime Oliveira, que está empreendendo um negócio também de educação que chama Wakanda, educação empreendedora. Então acho que tem gente legal para a gente falar sobre isso. Eventualmente, aí é uma provocação para a gente pensar depois, que eventualmente a gente poderia fazer isso nas resenhas, não nos garimpos. Então a gente usar as resenhas e de vez em quando nas resenhas a gente tem um convidado para tratar de um assunto específico. Faz muito sentido da visão. Acho que é um caldo importante para você que está acompanhando aqui a resenha. São os espaços onde eu e o Davi a gente aprofunda mais um tema que normalmente ele vem inspirado de alguém que a gente conversou num papo anterior, né? No papo do começo da semana. Pode ser, faz muito sentido. Acho que é um formato que vai ficar legal. Então, o garimpo, que é esse episódio que a gente fez hoje, ele ser a gente ficar mais nas indústrias, e a resenha a gente falar mais de temas transversais. Acho que vai ser uma linha legal para a gente seguir. Muito bom. Show de bola, Davi. Então é isso. Obrigado para quem ouviu até agora. Sigam a gente nas redes sociais. Usem isso para a vida. Acho que essa é a principal coisa. Assim. Se você escutou até aqui, não deixa isso só anotado no caderno. Leva essas coisas para sua vida, que é aí que efetivamente você vai fazer a diferença. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram e principalmente no Spotify. A nossa plataforma oficial é o Spotify, mas você também pode encontrar todos os conteúdos tanto no Instagram quanto no YouTube. Mas a gente quer crescer nossa presença aí no Spotify.